40 pessoas ficaram feridas durante uma distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza nesta terça-feira. Milhares de pessoas correram para receber alimentos em um centro de distribuição, provocando cenas de caos. De acordo com testemunhas, em determinado momento as forças israelenses começaram a atirar para dispersar a multidão, mas algumas pessoas continuaram tentando levar a ajuda, apesar do perigo. Cerca de 47 pessoas ficaram feridas, disse o chefe do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos nos territórios palestinos ocupados, muitas delas atingidas por tiros do exército israelense. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reconheceu uma perda momentânea de controle no local depois que o exército israelense afirmou que suas tropas dispararam tiros de advertência na área externa do complexo. O controlo da situação foi restaurado. As operações de distribuição de alimentos devem continuar conforme o planejado e a segurança das tropas das Forças de Defesa de Israel não foi comprometida, acrescentou o exército. A Fundação Humanitária de Gaza, organização privada dos Estados Unidos que trabalha para Israel, é encarregada de distribuir ajuda 2 vezes por mês na faixa de Gaza. Segundo ela, a multidão era tão grande que sua equipe se retirou para permitir que um pequeno número de moradores da Gaza recebesse ajuda em segurança antes de se dispersar. A Alemanha dá nova ajuda de 5 mil milhões de euros à Ucrânia. Isto numa altura em que a Rússia propôs à Ucrânia uma data e um local para as negociações diretas nos próximos dias. A Alemanha acordou um novo pacote de ajuda de 5 mil milhões de euros para a Ucrânia e a produção conjunta de sistemas de armas de longo alcance durante a visita de Volodymyr Zelensky a Berlim. O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que Berlim vai tentar ajudar a Ucrânia a desenvolver conjuntamente novas armas de longo alcance que possam atacar mais profundamente dentro da Rússia, no momento em que a Alemanha acordou um novo pacote de ajuda de 5 mil milhões de euros. Merz anunciou o início de uma nova forma de cooperação industrial militar entre os dois países, afirmando que a Alemanha e a Ucrânia irão procurar permitir a produção conjunta de armas. Os sistemas serão produzidos na Ucrânia em instalações industriais existentes e utilizarão conhecimentos técnicos já desenvolvidos. Na sequência da declaração de Merz, os ministros da Defesa dos dois países assinaram um memorando que inclui também o investimento direto alemão na indústria de defesa ucraniana e um acordo mais vasto entre a Ucrânia e os fabricantes de armas alemães. O Ministério Alemão da Defesa afirmou que um número significativo destes sistemas deverá ser fabricado até o final de 2025, estando o primeiro lote pronto a ser utilizado nas próximas semanas. Berlim também reiterou seu compromisso de fornecer à Ucrânia mais armas e munições, incluindo defesa aérea e artilharia. Os mísseis Taurus da Alemanha não foram mencionados nem na reunião nem na conferência de imprensa. Merz disse apenas que não está disposto a comentar a questão e que as partes querem falar sobre a produção e não discutiremos publicamente os pormenores. Em visita a Kiev no início de maio, Merz afirmou que todas as futuras conversações de fornecimento de armas com a Ucrânia seriam mantidas confidenciais.
O secretário de Estado norte-americano ordenou às embaixadas dos Estados Unidos que suspendem entrevistas para a emissão de vistos a estudantes estrangeiros até a expansão da verificação de antecedentes e análise das redes sociais dos candidatos. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou que, com efeito imediato, em preparação para a expansão da análise das redes sociais e da verificação de antecedentes, as secções consulares não devem adicionar mais marcações para vistos de estudante ou de intercâmbio estudantil até que sejam emitidas novas diretrizes, segundo a agência Bloomberg. Em meados de abril e no âmbito de uma ação repressiva contra os protestos pró-palestinianos nos campos universitários norte-americanos, o The New York Times noticiou que o executivo de Donald Trump tinha ordenado aos funcionários que analisassem as contas das redes sociais de alguns requerentes de vistos. A administração tinha anteriormente imposto alguns requisitos de rastreio das redes sociais, mas estes destinavam-se em grande parte a estudantes que regressavam ao país e que podiam ter participado em protestos contra as ações de Israel em Gaza, sob acusação de apoio ao movimento palestiniano Hamas, considerado terrorista por Washington. Vários estudantes foram detidos e submetidos a processos de deportação ou impedidos de regressar ao país depois de serem cancelados os seus vistos. A Universidade de Harvard contestou judicialmente na semana passada a decisão do executivo Trump de proibir de matricular estudantes estrangeiros, considerando-a uma vingança política. O governo acusa Harvard de se coordenar com o Partido Comunista Chinês, alegando que a universidade acolheu e treinou membros de um grupo paramilitar chinês. Uma pequena embarcação com 180 pessoas a bordo virou-se no momento em que se preparava para atracar. Esta tragédia aconteceu na Espanha. Pelo menos 7 pessoas, incluindo uma adolescente de 16 anos e 2 meninas de 5, morreram no naufrágio de uma embarcação com 180 imigrantes a bordo junto ao cais de uma ilha das Canárias, disseram as autoridades locais. Entre os desaparecidos estará um bebê. O arquipélago espanhol das Canárias, localizado no Atlântico, é uma das rotas usadas por migrantes que querem entrar na Europa de forma irregular a partir da costa ocidental africana. Segundo a organização não-governamental ONG Caminando Fronteiras, morreram 10.457 pessoas no mar no ano passado a tentar chegar à Espanha, 93% das quais na rota atlântica para as Ilhas Canárias, que continua a ser a mais letal a nível mundial. Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de uma tempestade que afetaram o Paquistão, afirmaram os serviços de emergência do país. 5 pessoas morreram quando chuvas torrenciais caíram em 2 aldeias da Caxemira paquistanesa, provocando a derrocada de casas. As autoridades locais indicaram ainda que uma pessoa se encontra desaparecida. Mais a sul, chuvas torrenciais e ventos fortes causaram 3 mortos e 15 feridos numa província montanhosa que faz fronteira com o Afeganistão. No Punjab, no outro extremo de Paquistão, a leste, na fronteira com a Índia, morreram 2 pessoas e outras 18 ficaram feridas. O Paquistão, um país com 240 milhões de habitantes, está a ser afetado por fenómenos meteorológicos extremos com uma frequência cada vez maior. Os cientistas alertam para os recordes de calor
o aumento dos fenómenos extremos e o risco crescente de serem ultrapassados os principais limiares do aquecimento global até 2030. Preparem-se para vários anos de calor que continuará a bater recordes e que irá empurrar a Terra para situações mais extremas e letais, prevêem duas das principais agências meteorológicas do mundo. Há 80% de probabilidades do mundo bater outro recorde anual de temperatura nos próximos 5 anos e é ainda mais provável que volte a ultrapassar o limite internacional de temperatura estabelecido há 10 anos, de acordo com uma previsão quinquenal divulgada nesta quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Gabinete Meteorológico do Reino Unido. Um cirurgião francês foi condenado a 20 anos de prisão, isto devido à acusação de abuso sexual de quase 300 pessoas. Pessoas exibem cartazes em Vannes, na região da Bretanha, no noroeste da França, durante uma manifestação antes do anúncio do veredito no julgamento de Joël Lescornuec, um antigo cirurgião de 74 anos acusado de estuprar e agredir sexualmente 299 pessoas. Um tribunal francês condenou o cirurgião aposentado a 20 anos de prisão por estuprar ou abusar sexualmente de quase 300 vítimas, muitas delas crianças sob anestesia, ao longo de 25 anos de sua carreira, em outro caso de abuso que abalou o país. A condenação e a sentença proferida nesta quarta-feira no Tribunal da Bretanha coroaram o que é amplamente visto como o pior caso de abuso de crianças já levado a julgamento na França moderna. Os ataques ocorreram em 1989 a 2014, muitos enquanto seus pacientes estavam sob anestesia ou acordando de cirurgias. Ao todo, Lescornuec foi acusado de 111 estupros e 189 agressões sexuais, no caso, que teve início em fevereiro. O mesmo já havia sido condenado em 2020 por estuprar e abusar sexualmente de 4 crianças, incluindo 2 de suas sobrinhas. Ele já cumpria uma pena de 15 anos enquanto o julgamento atual se desenrolava. O caso levantou questões sobre o sistema de saúde público da França e como o Lescornuec conseguiu agir impunemente por tantos anos. Advogados exigiram saber por que ele foi autorizado a continuar trabalhando em hospitais públicos, apesar de ter sido condenado em 2005 por baixar imagens de abuso sexual infantil.